Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. E nós vamos iniciar no versículo 10. O ministro, ele fica um tanto sentido por não ver toda a congregação juntas, reunidas, porque nós ministros, nós oramos e buscamos de Deus uma resposta para cada um de teus filhos, e eles, quando vêm, eles perdem, e essas coisas vão levar eles a uma condição de perda espiritual. No versículo 10 do versículo 8, Paulo afirmando, fazendo a declaração tão sobrenatural para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se estamos segundo o Espírito, nós estamos sob a liderança do Espírito Santo, que disse: se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pela qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Pai, é como pregou o pastor Eliezer: o pregador não tem somente a inspiração do teu Espírito Santo, mas a igreja também inspira para o pastor a sua necessidade. Por isso que nós entendemos que quando nós vemos com a mensagem para pregar sobre a justificação, o Senhor nos traz uma mensagem sobre a santificação, porque essa é a necessidade da igreja, e o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, e o Senhor sabe que muitos irmãos estão levando o caso a sério, eles estão dando a sua vida para que se cumpra em tua vida toda a justiça que vem do Senhor. Por isso nós lhe pedimos perdão pelos nossos pecados, e que mais uma vez, como orou Sansão, Senhor, somente uma vez mais. Isso é porque não sabia do dia da manhã, e assim eu também não sei do dia da manhã, nós não sabemos, mas Senhor, somente uma vez mais, para que eu possa vingar, sim, ó Deus, essa natureza humana, porque há um grande confronto entre Deus e essa natureza humana,
Por isso nós lhe pedimos, Senhor, para que o Senhor venha e fortifique a nossa alma e faça com que a nossa fé tenha pelo no peito para resistir todas as tentações e manter de pé diante daquele que é o ressurreto, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, aquele que criou um caminho santo e puro para que somente os filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, possam trilhar este caminho. Por isso nós lhe pedimos, ó Deus, Pai, nos dê condição, ó Pai, nos capacita, na medida que nós possamos cada vez mais se aproximar de Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos coloque nos lugares celestiais, sustentado por este Espírito. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos a Tua graça e a Tua proteção para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Sentai-vos. Vamos dizer graças a Deus? Realmente graças a Deus. Se não for a Deus, diga Israel, se não for a Deus, o que seria de nós? Davi diz que em vão sentinela vigia, se Deus não estiver presente. E eu estava observando aqui um quadro tão perfeito, olhando para esse quadro de liderança. Eu sei que há muita insatisfação política entre o povo. A pessoa humana, eles têm uma certa dificuldade em crer no pregador por causa do conhecimento que ele tem, ao que ele adquiriu. Conhecimento que muitas das vezes parece ser a verdade, no entanto não é. Mas é aquele mesmo Espírito que foi mencionado por Jesus Cristo em São Mateus 24, versículo 24, que é muito parecido. Quem ouviu a pregação à Igreja Gêmeas vai entender muito bem o quadro que está sendo dito. Mas observe só, a natureza humana pende para o pecado, e quando nós cedemos para a natureza humana, nós somos guiados pelo nosso próprio espírito. Se nós observarmos bem, que a própria Escritura chega a dizer que se nós sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo, ele tem que correr, ele tem que se afugentar deste homem e desta mulher. Mas se nós deixarmos com que o Espírito de Deus realmente nos guie em toda a verdade, isso pode fazer você ter uma grande perda natural. E às vezes você acha que isso é um sinal de reprovação de Deus, e no entanto não é. Mas o resultado daquilo que nós vimos lá na pessoa de Jó, o que levou Jó a chegar àquela situação de uma certa decadência natural, não espiritual, mas natural, foi justamente porque Deus mostrou para Satanás que ele era um homem justo, que ele era reto. E o diabo questionando com Deus, porque a natureza que estava em Jó era a natureza divina. Jó era um homem temente a Deus, era um homem leal, ele fugia realmente da aparência do mal. E se ele estivesse aqui hoje, ele fugiria de tudo aquilo que nós vemos aí, essas grandes dificuldades que nós estamos tendo em poder servir a Deus. E ele tirava de letra, porque ele era um homem de oração. Ele era um homem que realmente dedicava a sua vida. Ele sacrificava para os seus filhos, que eram, às vezes, não servia a Deus como deveria servir. Ele sacrificava para os seus filhos, mostrando um quadro perfeito de um sacerdote. Porque só o sacerdote que poderia queimar o incenso e sacrificar os animais. Mas ele era um sacerdote de sua família, assim como você é o sacerdote de sua casa. Você é o pastor de sua casa.
E se você é o pastor de sua casa, e se você é influenciado por esse espírito que foi mencionado aqui, você é o guia de sua casa, você é o Cristo da sua casa. E se sua esposa é submissa à sua liderança, ela é uma mulher bem sucedida. Mas se ela não for, ela ficará com a parte teórica da Escritura, e no entanto reprovada pela palavra de Deus. Paulo diz que se a mulher quisesse aprender alguma coisa, interrogasse em casa o seu esposo, porque é indecente, era indecente a mulher se levantar lá na época para poder fazer uma pergunta, se ela quisesse aprender alguma coisa. E nós podemos ver um quadro tão perfeito da gênese, da vida eterna. Estou falando da gênese, da vida eterna. Nossos irmãos das eras primórdios, lá nós vimos que a perseguição foi tão grande sobre os filhos de Deus, que eles morreram. E nós podemos ver aí filmes que eles fazem baseado em casos verídicos, nossos irmãos morrendo ali nas arenas, e no entanto sendo guiados pelo Espírito Santo para o matador. O próprio Espírito Santo conduziram eles àquele lugar, porque era o seu destino, e eles provaram a morte, não negando, porque eles tinham a verdadeira liderança. No Evangelho de São João, no capítulo 15 a 16, amados irmãos, se você observar também muito bem, no versículo 13, é bom você marcar aí, que você vai entender por que a grande exigência de Deus, por que o seu pastor sempre prega as mesmas coisas. Evangelho de São João, capítulo 16, no versículo 13, nos fala assim: São João 16, versículo 13. Aí você pode ver claramente que isso aqui não é o homem, isso aqui é Cristo, que nos fala assim: mas quando vier aquele Espírito, que Espírito é esse? Aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aí ele vem e diz assim: porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tendes ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Tudo que os profetas, tudo que os apóstolos ensinaram, todos aqueles ensinamentos que eles obtiveram através da revelação dada por Jesus Cristo, se enquadra perfeitamente aqui no capítulo 16, no versículo 13 do Evangelho de São João. Porque todo homem que é guiado pelo Espírito Santo leva a ele a crer em seus enviados, leva a ele a crer em toda a palavra de Deus. Agora observa só, aí o profeta vem aqui e diz assim: agora nós não devemos ignorar uma coisa. Quando nós falamos que Deus está na natureza, nós estamos falando na natureza de Deus, a natureza que Ele criou, não aquela natureza que foi formada em pecado, mas aquela natureza que Ele próprio criou para que Ele pudesse habitar. Ele vem e diz assim: você não pode interromper a natureza. Ninguém pode estorvar aquele Espírito que está naquela natureza. Por quê? Porque aquela natureza está proclamando as obras de Deus. E quando você respeita a natureza, o meio ambiente mesmo, amado, o meio ambiente, se você corta uma árvore, ou se você mata um pássaro ou um animal por crueldade, uma branda diz: isso é pecado. Ele vem dizer: eu não mato nada daquilo que eu não como.